A partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta segunda-feira nós celebramos a festa de São Tiago, apóstolo, São Tiago Maior. Dia de rezarmos pelos sucessores dos apóstolos, os bispos da Igreja. Peçamos que sejam iluminados pela luz do Espírito Santo. Hoje a Igreja nos convida a meditar o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. Abra o seu coração, acolhamos a proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhe: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles aos quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados com os outros 2. Jesus, porém, chamou-os e disse-lhes: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje toca 2 assuntos essenciais à vida cristã e que estão muito ligados. Primeiro, a oração e depois a humildade. Diante do pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, o tema da oração vem indiretamente à tona. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós não sabemos o que pedir e não sabemos como pedir. Às vezes, a nossa oração é baseada em interesses egoístas e, diante da grandeza do mistério de Deus, nós pedimos apenas coisas efêmeras, passageiras. Completando o ensinamento sobre a oração, nós temos então a reação dos outros discípulos, sua revolta diante do pedido inusitado dos 2 irmãos. Jesus faz mudar então a temática. O ensinamento sobre a oração se completa com o ensinamento sobre a humildade, sobre o serviço. A nossa oração se completa, meus irmãos e minhas irmãs, com a humildade do nosso coração. A nossa oração será completa com as nossas atitudes do dia a dia, com a nossa disponibilidade para servir. É na humildade e no serviço que a nossa oração se completa. A nossa vida de oração deve nos levar, consequentemente, atenção, a uma vida de humildade e de serviço. Do contrário, a nossa oração não estará sendo frutuosa. Na oração, nós devemos saber pedir, segundo a vontade de Deus para nós. Na humildade e no serviço, nós devemos tornar operosa e frutuosa a nossa oração. Os 2 devem se completar. Eis o ensinamento do Evangelho de hoje. Acolhamos as 3 sementes. Primeira semente, versículo 26, para nossa meditação. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. A palavra de hoje, segunda semente, é serviço. Faça a sua oração. A segunda semente é para que nós rezemos: Senhor, ensina-me a ser servidor. Dai-me, Senhor, o dom da humildade, para que eu aprenda a servir meus irmãos e minhas irmãs. E a terceira semente nos questiona: na minha vida de oração e contato com Deus,
procuro discernir a vontade de Deus para a minha vida ou busco pedir somente aquilo que é a minha vontade? Busco fazer a minha vida de oração transformar-se em ação concreta, vivida no dia a dia, no serviço e na humildade aos meus irmãos? Meus irmãos e minhas irmãs, iniciando essa semana, que Deus nos abençoe a todos nós e as nossas famílias. A todos vocês, uma segunda-feira cheia da graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.